Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Engenharia, e hoje eu vou discutir um pouquinho se você precisa de uma placa de vídeo dedicada no seu notebook. Antes de começar a conversar sobre isso, eu preciso explicar um pouquinho sobre o que são placas de vídeo e para que elas servem. Então, se você quer saber apenas sobre a placa de vídeo dedicada em notebooks, fica até o final do vídeo, tenha um pouquinho de paciência, eu tenho certeza que a explicação vai ajudar a esclarecer muita coisa para você. Eu já dei uma mencionada em outros vídeos sobre o papel da placa de vídeo durante o nosso processo de modelagem. Eu expliquei que, basicamente, o nosso computador tem dois cérebros. O cérebro que trata com a parte que você não vê, a parte que está ali por trás do funcionamento dos programas, né, que faz as contas, que faz tudo realmente funcionar por trás dos panos, e a parte que processa as imagens que nós vemos, né, a parte que coloca no monitor aquilo que a outra parte do cérebro está fazendo por trás. Quando a gente não tem uma placa de vídeo dedicada, isso é tudo calculado pela mesma peça do computador, que é o processador. O que, obviamente, né, pode gerar atrasos quando a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo ou lidando com coisas muito pesadas, como são a maioria dos projetos de engenharia. Então, se você está fazendo algum processo de modelagem ou mesmo coisas como, por exemplo, um cálculo estrutural com programas como o CIP, né, o EBERIC, toda essa parte que lida com muitos cálculos, e que conseguem aí dar bastante trabalho para o nosso processador, pode ser que você esteja sobrecarregando ele desnecessariamente. Se você já perguntou para algum amigo ali que entende um pouquinho mais de computador, se você deveria pegar uma placa de vídeo dedicada ou não, você provavelmente ouviu a frase, com certeza, né? Você precisa de uma placa de vídeo dedicada. E isso, na minha opinião, é verdade. No computador desktop, é meio que padrão a gente já pensar no computador com uma placa de vídeo diferente, né? Hoje em dia, as mais populares são a da série GTX, para a NVIDIA, que nas últimas 2 gerações já se transformaram em RTX, porque elas têm um processamento de luz em tempo real. Essa parte é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais pesada, e eu acho que talvez valha a pena entrar nela em outro vídeo, mas basicamente, o jeito que nós vemos a imagem no computador mudou de figura, né? Mudou a forma como a gente calcula, principalmente a interação da luz com os objetos dentro do nosso projeto, nessas últimas 2 gerações de placas de vídeo da NVIDIA. Se você está indo para uma marca da AMD, elas são um pouquinho mais baratas, só que elas ficaram um pouquinho para trás também nos últimos anos em questão de força. Então, basicamente, se você está montando um computador de mesa, um desktop, e você consegue aí pagar um pouquinho mais caro, porque querendo ou não, elas são um pouquinho mais caras, só que eu acho que elas valem muito a pena ainda, você vai acabar comprando uma da NVIDIA, né? Uma GTX, que ainda são placas, porque a gente faz, são muito competentes, por mais que elas já tenham ficado 2 gerações para trás, tanto a 1060 como a 1070 e a 1080, né? Que são as nomenclaturas aí, normalmente começa com um 6, o 7, depois o 8. Então, a 10, porque ela seria a 10ª geração. Então, seria a 1060. Seria uma placa de vídeo mais de entrada. E muito competente para o que a gente faz, porque a gente não precisa gerar tantos quadros por segundo como alguém que joga ou alguém que está lidando ali com processamento para modelagem, para filmes mesmo, né? Para animações de longa-metragem, esse tipo de coisa. Depois disso, temos a 1070 e a 1080. Na série RTX, a gente tem basicamente o mesmo formato de números, elas são a 2060, a 2070 e a 2080. Eu sei que vai virar uma sopa de número, uma sopa de letrinha aí, mas só para vocês terem uma ideia que normalmente elas são divididas nos 3 números, né, o 6, 7 e o 8, e o número que vem antes, né, o 20, o 10 e o 30 agora, são para indicar a geração. Então, o que foi recém-lançado agora é a geração 30, então a 3080 foi gerada, e a 3090, que seria uma placa extremamente premium e, na minha opinião, desnecessária para se pensar para gente como nós, né, porque trabalha com engenharia. Para a questão de notebooks, que é o que a maioria das pessoas tem comprado ultimamente para engenharia principalmente, porque ela dá para você, né, um notebook te dá a versatilidade de poder tanto trabalhar em casa quanto levar para aula, e muitos escritórios, né, principalmente o pessoal que está aí na época de estágio ainda, precisa levar o próprio computador para um estágio para poder ali ter uma máquina um pouquinho mais confiável.
porque o que acaba sobrando para o estagiário é o refúgio do resto do escritório, então vale a pena prestar atenção nisso. Na nomenclatura para o pessoal dos notebooks é um pouquinho diferente, por mais que tenha alguns notebooks premiums que têm essas mesmas nomenclaturas de placas de vídeo, a maioria delas vai estar num patamar ali que é quase inalcançável para o pessoal ir aí mais com notebooks de entrada, né? Um computador, um notebook com uma placa de vídeo dessas, que é a mesma placa do computador de mesa, vai estar custando aí quase R$ 10.000, se não mais. Nesse caso, não importa muito qual placa de vídeo dedicada o seu notebook tenha, desde que ele tenha. Justamente por causa dessa diferença que o computador faz na hora de fazer o cálculo do que está acontecendo. Então, se você está com um computador que não tem uma placa de vídeo dedicada e está mexendo com um programa que está tendo que fazer conta ali de tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo que ele te coloca um modelo 3D na frente, ele vai sobrecarregar um pouco mais. Então, a placa de vídeo dedicada, por mais que ela seja um pouquinho mais fraca, ela consegue lidar com o que está acontecendo na sua tela. Certo? Você vai ter que talvez baixar um pouquinho a resolução ali, vai ter que dar uma outra estudada nesse aspecto, mas você vai conseguir trabalhar muito melhor do que se você tivesse um processador muitas vezes mais forte, só que sem ela. O meu notebook estava com uma placa de vídeo dedicada chamada MX, né, que como você pode ver também é da NVIDIA, mas ela não tem muita coisa a ver com as GTX e as RTX que estão saindo agora, só que ela ainda é uma placa extremamente competente. Eu não consigo jogar nada, né? Essa parte de renderização nela é um pouquinho mais devagar, só que nem sempre, só que ela ainda é assim muito competente. E essa é inclusive uma coisa que muita gente não entende, porque não é porque o seu computador, seu notebook tem uma placa de vídeo dedicada muito forte, que ele vai renderizar mais rápido. E como eu disse, não são todos os programas que conseguem utilizar a placa de vídeo durante a renderização. A renderização, por mais que ela esteja aparecendo, né, gerando uma imagem e aparecendo ali na sua frente, ela é feita em grande parte pelo processador. Alguns programas conseguem tirar vantagem da placa de vídeo, só que ainda assim é uma mecânica de assistência e não é o processo principal. Então, por isso, inclusive, que no vídeo que eu falei sobre processadores, eu disse que muitas vezes ter mais núcleos, né, ajuda na parte de renderização, porque cada núcleo vai pegar um pedacinho da imagem para calcular. E depois que ele calcula, ele manda para a placa de vídeo e a placa de vídeo mostra para a gente. Então não é necessariamente a placa de vídeo que faz a conta de onde cada pixel ali vai estar no lugar. Eu sei que é um tema que muita gente não gosta tanto assim, por mais que seja, na minha opinião, de extrema importância, é saber utilizar as ferramentas da nossa profissão, né? Hoje em dia, querendo ou não, é o computador, não importa se você vai para a obra todo dia, você vai ter que abrir um computador e fazer sua planilha de cronograma, fazer um relatório que você vai mandar para os seus superiores. Então, se o computador faz parte da nossa vida e a gente precisa saber como ele funciona um pouquinho melhor na hora de fazer escolhas para o nosso equipamento. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aí um pouquinho sobre qual é o papel da placa de vídeo, por que o pessoal fala tanto dessa placa de vídeo dedicada. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, manda mensagem pra gente direto pelo nosso Instagram. A gente vai ficar super feliz de responder, porque eu acho que esse assunto é muito pouco falado na área da engenharia, apesar de ser de extrema importância, certo? Então, até a próxima.